Boa noite, amigo, amiga São Paulina. Como é que vocês estão? Faz tempo que eu não gravo vídeo de São Paulo, né? Faz tempo que eu não gravo vídeo nenhum, pra ser sincero. Tá meio corrido aí, né? Enfim, não tem desculpa. Essa é a desculpa. Não gravei quando o jogo do Santos porque eu tava no estádio e eu não quis gravar. Não tem explicação. Eu não quis gravar. Bom, enfim. Teve um antes, né, do jogo do Santos, né? Ou não? Não sei. Enfim. Bom, vamos falar do jogo. O jogo acabou de acabar. Hoje eu tô aqui com o meu bloquinho de notas, porque eu tô na casa do meu avô, que meu avô tá doente. Então eu tô meio sem nada aqui. Tô, tipo, só com o meu bloquinho de nota. E fui na academia com essa camisa, né? Tipo, eu já tomei banho. Então a camisa tá suja, mas... Sei lá, se eu pôr outra camisa, né? Eu pus a camisa só pra gravar, só. Depois eu vou tirar. Enfim. Cara, uma vitória de 2-0 do São Paulo Futebol Clube. Eu vou começar falando pelos pontos do bloquinho de notas, porque eu tô sem meu notebook, e sem meu notebook é muito difícil, porque aqui eu tenho um notebook do lado, e eu fico olhando pro notebook, né? Eu sou míope, então tipo, eu bato aqui o olho rapidinho, e já era, aí eu consegui ver, mas com o bloquinho de notas é difícil de ver o bloquinho de notas, porque fica ruim de ver de longe. E eu tô de lente de contato, mas... isso não vem ao caso. Então eu vou fazendo pelo bloquinho de nota, tá? Vamos lá, começando pelo Ferrarese, fazendo a função que era do Rafinha. Eu acho isso muito legal, por causa que o Ferrarese... Eu acho estranho que nenhum comentarista é um narrador, é uma palavra muito forte, né? Porque eu não sei se passou em algum lugar além da ESPN. Ninguém comentou isso. O Ferrarese fez a função do Rafinha. E ninguém falou assim na transmissão: olha, o Ferrarese está fazendo a função que era do Rafinha. Enfim, só uma curiosidade. Mas foi o desempenho. O Ferrarese pra mim jogou muito bem, desempenhando a função do Rafinha, que já desempenhou no jogo contra o Santos, se não falhar a memória. Que foi Sabino, o Juan e ele foram os titulares. O Alan Franco estava no banco no jogo passado. Eu achei muito bom, ele fez uma partida muito sólida, no geral aspecto. Ele ajudou apoiando muito na lateral direita. Ele fez a função do Rafinha, né? Que pra quem não sabe, o Rafinha ele jogava no esquema... Eu vou usar o bloquinho de notas, aproveitar que eu tô aqui, né? No caso, os times que o Rafinha jogou no São Paulo não tinham 3 zagueiros. Eram com laterais. Mas é basicamente a mesma função. Vou explicar quando era o Rafinha. Era uma linha de 4 jogadores. E o Rafinha, ele ficava... E o lateral esquerdo, ele subia. Então, em tese, viravam 3 zagueiros, né? Não sei se ficou muito boa a minha explicação tática para você. No caso do Ferrarese, o São Paulo joga com uma linha de 5 imaginário. Porque o São Paulo tem uma linha de 3 zagueiros. Eu vou ter que usar outra folha do bloquinho. O São Paulo usa uma linha de 3 zagueiros e 2 alas, né? No caso, os alas são praticamente pontas, né? Os alas, em tese, tem que defender e atacar ao mesmo tempo. Então, nesse caso, né, os 2 alas, eles defendem e atacam. E aí tem os 3 zagueiros. Como o jogo, ele estava muito pró-São Paulo, a postura do Libertad hoje foi uma postura de, nós somos o líder, vamos tentar levar esse empate para garantir o pontinhozinho e dormir líder e ficar líder até a próxima rodada, por causa que agora eles têm um jogo fora e um jogo casa. E o São Paulo, em tese, é o adversário mais difícil. Então faz sentido a estratégia. Só que a estratégia foi muito benéfica para o São Paulo, porque o São Paulo teve liberdade de fazer o que quisesse. Isso para o nosso querido Zubeldia é uma benção, né? O São Paulo não tem a bola, o São Paulo joga bem. Então foi um time que deu a bola pra gente e o São Paulo foi pra cima. O São Paulo foi sem medo, coisa que tava incomodando quando o Zubeldia. Os times não atacavam o São Paulo e o Zubeldia ia com medo, né? 3 zagueiros, 3 volantes e por aí vai. Então voltando pra formação tática, o Cedric hoje era o ala direito, né? Que
ataca. Só que como o time do Libertad tava muito pra trás, né? Muito agrudado, assim. Eu esqueci a palavra, não sei se é retrógrado, retroativo, eu não sei se é qual que é a palavra, eu confundi. Então, nessa linha, o Cedric, ele não defende, ele só ataca. E o mesmo serve também pro lateral esquerdo, pro ala esquerdo. Ele não ataca, só defende. E a gente tem uma linha de 3 zagueiros, igual o Rafinha. O Rafinha, ele é o terceiro zagueiro e ao mesmo tempo cobre a ala direita. O Ferrarese, mesma coisa. Deixa eu circular o Ferrarese, né? E o Ferrarese, mesma coisa. O Ferrarese, ele fica como o terceiro zagueiro e ele ao mesmo tempo cobre a ala direita. Enfim, só pequena explicação tática aí pra você, torcedor São Paulino. Voltando pro meu bloco de notas. A dupla de ataque de novo hoje foi o Ferreirinha e o André Silva. Eu acho que é uma dupla que funciona bem, por causa que o Ferreirinha, como ele é meio cansadão, né? Ele é meio bichado desde a lesão dele no Grêmio e a lesão dele no São Paulo também. A gente não pode ficar exigindo tanto do menino Ferreirinha. E como ele vem jogando sempre, né? Então é bom. Então essa posição para ele é boa, por causa que ele consegue ficar mais constante. E ele flutua muito, ele fica lá na posição de atacante, ele vai, ele volta, ele desce, ele sobe. Então é bem gostoso de ver o Ferreirinha jogar, porque ele fica livre para fazer as ferreirizices, né? Que tinha as piadas, né? Que a pior decisão do Ferreirinha é sempre a próxima, né? E nesse caso, como ele tem muita liberdade, ele pode fazer muita coisa, ele não fica preso só à ala. Então ele tem muita liberdade para jogar. Então, a cada 10 coisas que ele faz, pô, metade vai ser alguma coisa, né? O André Silva, o jogador de basquete com caneludo, como diz Barolo, fez uma boa partida. Ele errou um gol feito. Quando eu vi o lance do gol que ele perdeu, eu achei primeiro que estava impedido. Assim como todo mundo, a transmissão achou que estava impedido. Mas vendo, se fosse pro VAR, é bem provável que o gol tivesse sido confirmado. Era o gol do 1-0, né, gente? Era um gol que São Paulo estava empatado até o começo do segundo tempo, né? Era o gol do 1-0. E o Libertad, como eu falei, estava muito naquela nhaca, né? De querer dar uma segurada. Então seria muito importante pro São Paulo já levar o resultado pro segundo tempo. Mas é o André Silva, né, gente? O titular tava mal e o reserva, né? Então... Mas tirando isso, cara, eu acho que o André faz uma... O André, ele, taticamente, ele cumpre muito bem o papel, ele é bom, assim como o Caleri. O problema é que tem hora que eles dão umas andrezice lá, né? A gente faz a piada do cabelo tá bonito, André, porque ele é careca, né? Eu acho que ele tá careca de saber que ele é caneludo. Tanto que quando a bola cai nele, ele não tem aquela intimidade com a bola. Assim. É a mesma intimidade que eu tenho, assim, tipo, é meio caneludo, meio grossão. Mas assim como no jogo do Santos, ele fez uma boa partida. Hoje ele jogou bem também, então não tem muito o que reclamar. Só do gol que ele errou. Ele fez um gol no final agora, um puta gol bonito. Foi gol de centroavante mesmo. Ele pulou grandão, assim, peitão estufado, e com o cabelo dele todo, pum, afundou no ângulo contrário do goleiro, né? Do goleiro do Libertad. Matheus Alves e Luciano, cara, teve uma grande discussão se o Luciano não deveria ser o camisa 9 do time, né? Por exemplo, ser a dupla Ferreirinha e Luciano, ou Luciano e alguém atrás dele, né? Lá ele. Eu acho que o que tá acontecendo hoje é bom, né? O triângulo ali, né? Ferreirinha, André Silva e Matheus Alves. Porque pensa comigo, se o Luciano joga de atacante, o reserva natural dele é o André Silva, automaticamente. Porém, se o Luciano vira o 9, não tem reserva automática pro Matheus Alves. E como o Matheus Alves joga muito melhor na função de 10 do que o Luciano, onde ele é rápido, quando a bola chega no Matheus Alves, o jogo realmente rola, né? Não é que nem no Luciano, que a bola chega nele e vira uma tiriça. Ele pega, rola e toca pra trás. Quando a bola chega no Matheus Alves, ele realmente tenta fazer alguma coisa, né? Ele faz alguma coisa, ele é rápido, ele pega a bola, ele gira, ele toca, ele solta. O Luciano é uma carniça como 10. E não necessariamente de novo, acho que todo mundo concorda, não é a função dele. Então não adianta a gente ficar brigando e falando mal do Luciano, sendo que,
cara, ele não vai render. Mesma coisa que eu pegar um zagueiro e pôr de camisa 10. O zagueiro não vai render. A não ser que seja, sei lá, o Maldini, o Sérgio Ramos, que talvez saia alguma coisa. Então eu acho que o que tá acontecendo hoje é muito bom. O Matheus Alves continuar sendo titular. Então porque ele é jovem, né? É bom que evolui. E o Luciano vira o reserva automático do Matheus Alves. E agora eu queria falar sobre o uniforme 3 que foi usado hoje, né? Eu não sei se, assim, né? Se mais alguém reparou, é coisa da minha cabeça. O São Paulo usou o uniforme 3 das fumaças, né? Dos sinalizadores da torcida de São Paulo, né? Que é a camisa comemorativa. E fez muito sentido o São Paulo dessa camisa pela Libertadores, né? Depois de todas as brigas, né? E proibições de sinalizador. E o São Paulo fez a festa no jogo contra o Alianza Lima, né? Com sinalizador e tal, né? Então, eu achei que foi uma coincidência bem bacana, né? A vez que a gente tá usando a camisa sendo a Libertadores, depois de tudo que ocorreu na rodada passada. Jogo esse que eu estava, né? Quem quiser ver, tem aí o vídeo no canal, né? Veja pelo menos a parte dos sinalizadores, né? Que tá bem legal. Só uma curiosidade que eu notei ao longo do jogo. Desculpa se eu estiver parecendo um esquisito. É que a lente de contato tá começando a incomodar aqui, tá ficando seca. O Cedric jogou muito bem pra mim no primeiro tempo. Tá aqui no roteirinho, né? No bloquinho. O Cedric jogou bem. Só que como era um jogo... Eu acho que ele jogou bem até a pancada que ele teve com a touca. Que ele teve uma pancada e teve que usar a touquinha com a do sangue. Mas também ele fez uma boa partida também. Só que eu gosto de destacar por causa que o Zubeldia fez uma coisa que acho que todo mundo pensou. Ele realmente fez a substituição na hora certa. O que é raro ele fazer uma substituição na hora certa, né? Vamos concordar. Tirou o Cedric pelo Ferreirão e falou, Ferreirão, corre. Né? O Lucas Ferreira, né? Corre, cara. Os caras não estão marcando, os caras estão aí deixando a lateral livre. Não precisa marcar, só corre, chuta, corre e passa. Ferreirão só correu, chutou, correu e passou e fez um gol. Ponto, acabou. Boa substituição do Zubeldia. Mas nada contra o Cedric, né? O Cedric fez uma boa partida no primeiro tempo. Cara, o São Paulo dominou o jogo inteiro, né? Eu não vou falar muito disso. Eu não tô com os dados aqui, estatísticas, né? Como eu gosto de falar nos vídeos. Por quê? Porque eu acabei de sair do jogo, eu não tô a fim de entrar e falar. Mas o São Paulo foi dominante o jogo inteiro. O São Paulo tomou um sufoquinho no final, depois do pênalti que o Libertad perdeu, que pra mim foi pênalti, né? Não tem muito o que discutir. O São Paulo sofreu porque o Libertad foi pra cima e o São Paulo teve 3, 4 bolas lá que o Rafael foi um santo, baixou o Rogério Ceni nele, ele pegou 3 bolas dificílimas, que seriam bolas do empate, virada e etc, etc, etc. São Paulo tomou e eu já tava vendo o roteiro se desenhar, né? Mas o Zubeldia, acho que ele deve muito o trabalho dele ao Rafael nas últimas 2, 3 rodadas. Porque o Rafael fez dos últimos 3 jogos do Rafael, foram 3 jogos de goleiro de time grande mesmo, né? Goleiro bom, 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 bom. Então, eu acho que o Rafael pra mim é o cara da partida. Porque se não fosse por ele, a gente voltaria com um empate ou uma derrota. E seria outro roteiro de outro time, de outro jogo do Zubeldia, né? O São Paulo começa, é dominante uma maior parte do jogo e de repente o time se empequena demais e toma muito sufoco, né? Então acho que mais um jogo onde o Zubeldia deve o trabalho dele ao Rafael, mas o Rafael também fez o trabalho dele, fez o papel dele, né? Então não adianta falar que foi só o Rafael que salvou o trabalho do Zubeldia. Hoje eu tenho que falar dos dois atletas, né? Marcos Antônio e Wendel. Eu acho que o Wendel jogou bem porque devia estar frio. Eu acho que tava frio lá, então por isso que ele jogou bem. Ele não jogou a tiriça de sempre, ele jogou um pouco mais, tipo, assim, tem o nível de tiriça, que eu vou dizer que é o nível liseiro de tiriça. E tem o nível Wendel. Ele conseguiu superar o nível dele de tiriça, então ele jogou bem. Ele não jogou preguiçoso. Aí a minha hipótese é que tava frio. Ele jogou bem, ele manipulou bem a parte do campo dele. Cara, fez uma boa partida. Eu não tenho que reclamar do Wendel. Acho que foi a melhor partida dele com a camisa do São Paulo até agora. Inclusive, ele que deu o passe, né, pro gol perdido do André Silva, né? Então, nem sempre é culpa do atleta Wendel, o menino do calor. A gente termina a noite como líder do grupo, né, a rodada, melhor falando, né, como líder do grupo, porque o Alianza Lima e o Tajeres jogou ontem,
no jogo 2x, acho que foi 3x2. Teve um gol do Barcos e 2 gols do Guerreiro, cara. Eu odeio o Guerreiro. Eu só odeio 5 jogadores nesse mundo. 4 são do Corinthians. Foram do Corinthians, né? Guerreiro, Romero, Fagner e Sheik. E o quinto, cara, quem que é o quinto? Deve ser do Corinthians também, só não vou lembrar agora. Mas esses são 4 caras que eu não suporto de coração. Rapaziada, deixem o homem Zubeldia trabalhar. Ele ganhou um respiro aí. E eu falo desde o começo do ano que eu não mandaria o Zubeldia embora até o final da fase de grupos da Libertadores. Eu deixaria acabar a fase de grupos da Libertadores para mandar ele embora e decidir o futuro. Acabou o primeiro turno, né, da fase de grupo da Libertadores. Somos líderes, né? Então acho que não tem que mandar o cara embora. Embora eu quisesse muito que ele fosse embora pro Crespo voltar. Rapaziada, eu falei meio rápido no vídeo. Me perdoem qualquer erro meu. Mas tá tarde. Eu preciso dormir. Eu tenho que acordar cedo para ajudar meu avô. Espero que tenham gostado da minha pequena aula tática aí, né? Eu vou começar a fazer mais isso nos vídeos. Eu gostei. Rapaziada, boa noite a todos. Bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você esteja vendo. Se inscrevam e comentem no canal aí, deem like. E é isso, vamos São Paulo.